Uma vitória nos últimos 7 jogos. Rojões disparados no Brinco de Ouro interrompem a entrevista coletiva de Hélio Cizenando. E até uma curtida nas redes sociais, gera uma dúvida. Se o Bugre não se classificar, olê, olê, olá. Salve, salve família bugrina! Meu nome é Elges e você está aqui no canal Versão Bugrina. Antes de iniciar o conteúdo, vou fazer aquele pedido camarada para vocês. Comente, compartilhe, curta e inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma notificação do Versão Bugrina. Combinado? Antes da partida começar, duas situações me chamaram a atenção. A primeira aconteceu no vídeo de chegada do ônibus do Guarani ao estádio de Brinco de Ouro. Não vi o sinal de paz e amor, sinal da cruz, nem mesmo se viu a presença de Rômulo Amaro descendo do busão. Uma imagem que praticamente virou um ritual a cada jogo do Guarani. E a segunda foi quando saiu a escalação. Todo mundo esperava que Luca fosse estar no banco de reserva, mas não, estava lá como titular da partida. E novidades no time, como o retorno do zagueiro Jonathan Costa e a estreia do lateral direito Dudu. Primeiro tempo o Guarani começou bem. Aos 9 minutos, o Luca meteu uma bola no pé da trave. Depois vieram outras oportunidades com Carlos Eduardo, com Herbert, João Paulo. Era um Guarani agressivo, ocupando por bom tempo a parte do ataque do campo, jogando sem sofrer, até que aos 31 minutos saiu o gol. Em uma bela troca de passes entre Herbert e Dudu, Dudu recebeu, entrou à área e chutou com o pé esquerdo. O goleirão lá meio que aceitou, passou por debaixo dele, 1-0 para o Guarani. 2 minutos depois, o Guarani chegou novamente com Isaac, chutando no meio do gol, uma defesa tranquila para o goleiro, mas ainda assim mantinha a presença ofensiva no ataque. E aí o primeiro tempo terminou daquele jeito, deixando uma sensação muito clara: o Guarani no controle da partida, sem levar nenhum perigo do Ipiranga. E aí o segundo tempo, a história muda. Porém, o começo do segundo tempo parecia que a gente ia manter o ritmo do primeiro tempo, né? Aos 9 minutos, Renan Castro cruzou na área, Maurício Antônio cabeceou, gol do Guarani, 2-0, jogo controlado, era administrar a partida e conquistar os 3 pontos no Brinco de Ouro. Só que aí a coisa começou a azedar. Aos 17 minutos, o Ipiranga diminuiu e depois, minutos depois, numa cobrança errada de lateral do Guarani, a bola sobrou pro ataque do Ipiranga, viu lá a oportunidade, clareou para ele, ninguém estava na marcação, chutou de longe. Na minha visão, Kaique França foi mal. Era uma bola defensável e gol do Ipiranga, 2-2, empatando a partida. Em poucos minutos, um jogo que parecia controlado virou mais uma frustração. O Herbert teve mais um cabeceio lá para os 33 minutos, mas sem perigo para o goleiro. E acabou assim, Guarani 2, Ipiranga 2. E mais 2 pontos perdidos no meio do caminho. E o problema é maior que o jogo em si. E é aqui que precisamos parar de olhar apenas para os 90 minutos. Nos últimos 7 jogos, o Guarani ganhou apenas uma partida. Terminamos a rodada com 27 pontos, dentro do G8, mas com uma distância muito pequena de quem está fora. Ou seja, a gordura está derretendo. E o que mais me preocupa não é a questão da pontuação, é a postura. Em alguns momentos, o time parece que vai conseguir resolver a partida a qualquer momento. Só que a Série C não permite isso. Enquanto o Guarani ele despencou, a gente vê os adversários crescendo na competição. O Botafogo mesmo, da Paraíba, nosso próximo adversário no sábado, nos últimos 7 jogos, venceu 5 e empatou 2. O Brusque, o líder da Série C, nas últimas 7 partidas, venceu
4, perdeu 3. E o Guarani? Uma vitória. Então a gente precisa fazer essa pergunta. Por quê? Quando um time apresenta uma queda brusca, é natural a gente ficar fazendo vários questionamentos. E uma delas é sempre o envolvimento de salários atrasados, o que foi confirmado. Um período atrás, os atletas entraram em greve e não treinaram em um período para poder resolver essa questão de salário atrasado. É evidente que uma situação dessa afeta todo o ambiente, mas tem outra questão que está me preocupando agora, que é, será que os atletas não estão mais jogando pelo Hélio? Como que está essa relação de jogadores e treinador? Eu não estou afirmando que deva existir ali uma relação conturbada entre jogadores e treinador, abalada, não sei. Mas teve uma situação que me levou a esse questionamento. Na publicação que eu fiz no Instagram do trecho da entrevista coletiva do Hélio, que foi interrompida devido aos rojões que estavam sendo direcionados ao Brinco de Ouro, um atleta recente do Guarani curtiu essa publicação. E ele é o Mirandinha. E o Mirandinha, assim como o Guilherme Parede e o Dentinho, saíram do clube para poder enxugar aí a folha salarial. Mas o que significa essa curtida do Mirandinha? Mágoa, insatisfação, reprovação do trabalho do Hélio ou absolutamente nada? Aprovando que a torcida tem um direito de cobrar pela queda de rendimento. Eu não sei. E é justamente por não saber que a gente não pode confirmar nada. Mas é uma situação curiosa. Principalmente porque os jogadores contratados são o Neto Costa, o Matheus e o Everton Brito, ainda não corresponderam ao esperado. E sobre os rojões, uma demonstração clara da insatisfação da torcida, decorrente aí dos últimos jogos, em decorrência aí dos grevistas, em decorrência da decadência, em decorrência da falta de atenção dos atletas, em decorrência da insatisfação por ter um time que não está concentrado, que está ganhando e deixa levar o empate, que está ganhando e sofre a virada. E agora não existe mais margem para ficar esperando uma reação. Faltam apenas 2 partidas. Eu ainda acredito na classificação, mas não adianta eu, como torcedor, acreditar, só eu acreditar. É necessário que quem está dentro do clube também acredite na classificação e não só acredite, mas como lute por ela. Se existe problema com salário atrasado, que os jogadores cobrem a diretoria pelos meios cabíveis. É um direito deles. É preciso que todo mundo esteja olhando na mesma direção. Agora não é hora para picuinha, corpo mole ou vaidade. Titular, reserva, nada. É um grupo. Falta muito pouco para a classificação. Represente essa camisa até o final. Pela carreira de vocês, pelo torcedor, pelo clube. Porque ninguém quer olhar para esse time e falar que é um time que pipocou, que tinha a classificação garantida e deixou escapar nas últimas rodadas. A história ainda pode ser diferente e a gente tem 2 oportunidades para poder fazer a diferença. Esse grupo ainda pode ser lembrado como o grupo que conseguiu acesso à Série B. Mas essa resposta precisa começar já sábado contra o Botafogo em João Pessoa. E você, torcedor, ainda acredita na classificação? E quero saber de você, o que explica essa decadência do Guarani? Deixa aqui o seu comentário, compartilhe com um amigo que também está tentando entender o que está acontecendo com o Guarani. Se você ainda não é inscrito no Versão Bugrina, inscreva-se. Obrigado por ter assistido até aqui. Até uma próxima. Um forte abraço e na vitória ou na derrota e no empate frustrante, hoje sempre o Guarani.